Glória a Deus por mais uma noite, mais uma terça. Estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus. Amém? Primeiro capítulo dado pelo pastor Wesley, falado sobre a palavra. O segundo sobre Deus, falado por mim. O terceiro, Trindade, pelo pastor Wesley. Agora estamos na identidade do Senhor Jesus Cristo. Já estudamos a introdução, os seus nomes, os seus títulos, a humanidade de Cristo, a deidade de Cristo, que é a sua divindade. E hoje iremos ver o ministério terreno de Jesus e o significado da palavra, entre aspas, filho. Primeira coisa importante que nós precisamos saber. Primeira coisa que todo cristão tem que ter em mente. Não existe um outro motivo pelo qual deve permear a nossa mente. O propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. De alguns? Todos os pecadores. Nós fazemos, infelizmente, distinção. Deus não faz. Então nunca aponte para uma pessoa, por pior que seja a nossa análise da situação dela, crítica aos nossos olhos, e dizendo, olha, essa pessoa não tem mais jeito. Tem sim, irmãos. Para Deus, todas as pessoas têm jeito. Ele veio, o propósito terreno de Jesus, da sua vinda, foi a redenção de todos os pecadores. 1 Timóteo 1,15 diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se todo mundo tivesse essa consciência do apóstolo, de que nós, cada um de nós somos o principal alvo, o principal pecador, o principal que precisa do amor de Deus, nós deixaríamos de pensar mais nos outros como crítica e olharíamos mais para a nossa vida. Paulo diz, olha, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, de qual eu sou o principal, eu sou o que mais preciso. Às vezes nós achamos que nós não precisamos. Todos nós precisamos todos os dias desta salvação, da aceitação de que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, o principal motivo, irmãos, isso tem que estar claro na nossa mente, quando se fala de Jesus Cristo. O principal motivo pelo qual Ele veio é para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E como é que Jesus ensinava? O ministério de Jesus é dividido em três partes. É uma trilogia. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Só que Jesus não ensinava por ensinar. Que nós ouvimos muito, né, na escola, na faculdade, eu fiz a minha parte, eu dei a minha matéria, se o aluno aprendeu ou não, o problema é dele. Jesus não. O ensino de Jesus era de tal profundidade que o desejo do seu coração era que todos compreendessem o que ele estava falando. Não ensinava por ensinar, não dispensava suas palavras por dispensar. Jesus ensinava com autoridade, pregava com autoridade, curava com autoridade. O seu ministério era regado de ensino, pregação e cura. E o que exemplifica isso é o versículo de Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus veio, seu ministério terreno é para que nós fôssemos salvos, redimidos, perdoados, porém ele usava das suas palavras de ensino, e nós vemos isso na Bíblia,
né, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, todo o ensino que ele nos deixou, claro. Quando falamos sobre a sua humanidade, os exemplos que ele nos deixou, para que nós pudéssemos segui-lo. Então Jesus ensinou e continua nos ensinando. Pregou a palavra, anunciou o reino de Deus e curou alguns. A Bíblia diz que todos quantos eram levados até Jesus, ele os curava. Que tal a gente voltar um pouquinho a nossa vida para essas coisas que Jesus fez? Ensinando os outros o quê? A palavra. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas conversando, uma tentando ensinar a outra, provar a outra sobre tantas coisas desnecessárias. Tantos acontecimentos que estão por vir à mesa aí que deixam as pessoas eufóricas. E nós? O que é que nós temos ensinado? O que é que nós temos pregado? Qual é o tipo de cura que a nossa vida tem propagado às outras pessoas? Temos curado as pessoas com a nossa presença? Ou temos levado mais desânimos, mais tristezas? Ou pior que isso, estamos sendo influenciados ao invés de ser influenciadores. Então Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava as pessoas. Outro fato importante da sua mensagem: a mensagem que Jesus expunha era simples, clara, original e, acima de tudo isso, algo que falta para muitas pessoas que querem anunciar o reino de Deus é a autoridade. A autoridade só se conquista com intimidade com Deus. A autoridade concedida por Ele a mim e a você só se conquista com uma vida regada da sua presença. Por quê? Porque a autoridade não é minha, a autoridade é dele na minha vida. Então Jesus, ele expressava sua mensagem simples, irmãos. Não complique a mensagem de Deus. Não busque texto que não está no texto. Fala com simplicidade. Jesus ensinava com simplicidade, ele mostrava, ele apontava as coisas. Olha os pássaros, os lírios. Ele tinha simplicidade naquilo que ele ensinava, ele pegava as coisas simples para que as pessoas entendessem. Hoje, tem pregação aí, que se você tem que ter a Bíblia e um dicionário junto, então você não entende o que está pregando. Para quê? Não, simplicidade. Jesus era simples nas suas palavras, ele era claro, não deixava dúvida. A mensagem tem que ser simples, não pode ter dúvidas. Originalidade, pregava aquilo que estava escrito. Para nós hoje, aquilo que está escrito, irmãos. Se nós temos a Bíblia, o que está escrito é o que Deus quis revelar. Não tente descobrir aquilo que não está escrito. Pregue com clareza, originalidade, ensine as pessoas, fale do amor de Deus com simplicidade. Jesus era simples, era claro, era original e ele tinha a autoridade para ensinar. Mateus 7, 29 diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Escribas eram qualquer tipo de pessoa? Não, eram os copistas que copiavam a palavra. Pessoas inteligentes, só que pregava sem autoridade. Copia, lê, medita, mas não tem vida, não tem intimidade, não tem a presença de Deus. O que adianta você ser um versado nas escrituras, como eram os escribas, mas não tinha autoridade, não tinham poder, porque não tinha a presença de Deus nas suas vidas. Então, Jesus ensinava com autoridade, porque ele era Deus. Ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos, e o seu método ainda hoje nos impressiona, porque ele ensinava de modo que nunca houve, e nem antes, e nem depois dele, alguém que fizesse igual. As palavras de Jesus produziam vida, não era um ensino por ensinar.
Jesus não pregava simplesmente para dizer, eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha missão, eu fui convocado para pregar tal dia, então eu fiz a minha parte. Não, irmãos. Não é assim que funciona. A nossa pregação tem que trazer o quê? Um só motivo você prega, você ensina. Quando eu falo pregar, irmãos, não é para pastor não, tá? É pregar vocês, nós, anunciantes do Evangelho. Uma só situação tem que produzir, e que é o que Jesus tinha intenção, transformação de vida. Se a nossa vida é a mesma que ontem, alguma coisa está errada. Se você em uma semana não cresceu nada espiritualmente, alguma coisa está errada. Amém, irmãos? Alguma coisa está errada. E o seu método não só impressionava, mas até hoje, quando você lê a Bíblia, é coisa linda. Você pode ler o mesmo texto 500 vezes, cada dia o texto fala de uma forma diferente. Ele continua nos ensinando, e o seu ensino é tão poderoso que João 7,46 declara: nunca homem algum falou como esse homem. Essa era a missão de Jesus. Seu ministério terreno, para nos salvar, para nos ensinar, pregar, curar, e que esse seja um exemplo poderoso para as nossas vidas. Outro fator importante do ministério de Jesus era quando ele fazia os milagres. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, irmãos. Isso é muito sério, isso é muito importante. Não é simplesmente curar, não é simplesmente dar uma comida, isso é necessário, é bom. Não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Jesus se preocupava com o ser humano 100%, na sua totalidade, integralmente. Curava, libertava, ensinava, pregava. Ele se preocupava com o ser humano na sua integralidade. Nós precisamos ser assim também. O que estiver no nosso alcance, precisamos fazer. Discipular não é simplesmente ensinar e deixar a pessoa andar, não. O discípulo só se torna alguém que você realmente discipulou quando ele começa a andar sozinho. Não desista das pessoas. Jesus nunca desistiu de ninguém. É integralidade. É corpo, alma e espírito, é alimento, é roupa, é saúde, é espírito, é salvação, é tudo que você precisar, que você tiver em mãos para você abençoar, abençoa integralmente as pessoas. Jesus fazia os seus milagres, mas se preocupava com a integralidade das pessoas, no seu todo, no seu ser. Lucas 8,48 diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele animava as pessoas. Nós somos responsáveis por isso. Sabia disso? Tem muito crente que desanima mais o outro do que ele mesmo. Você tem que animar as pessoas, irmãos. E não é um ânimo, como é que fala? Não é um ânimo momentâneo. Não, é um ânimo daquilo que você vive. Ânimo por aquilo que você tem, a presença dEle, a segurança dEle, o cuidado dEle. Temos que animar as pessoas. Tenha bom ânimo. Jesus tinha ânimo para passar para as pessoas, fortalecer as pessoas, integralmente, se preocupava com cada uma das vidas às quais ele tinha acesso. Seja um animador de vidas, seja um abençoador de vidas, tenha uma palavra de esperança, de paz, de alegria. Quantos dias na minha vida eu estava lá embaixo, quantas pessoas com uma palavra, irmãos. Porque a palavra, quando vem de alguém que tem vida com Deus, muda a nossa história. Por mais simples que ela seja, porque o Evangelho é simples, é poderoso. Então se preocupe em ser um anunciante da pregação integral, em todo momento, e tenha ânimo.
para que você fortaleça as pessoas como Jesus. Você vê alguma passagem que Jesus entristecendo alguém? Dando desesperança a alguém? Não vai dar certo não, pode parar, você não vai ser curado não. Você já viu isso? Não. Nós temos que crer naquilo que nós vivemos, crer naquilo que nós lemos, que Deus vai fazer, que vai curar, que vai transformar, que vai mover, alguma coisa Ele vai fazer. Essa é a nossa força, esse é o nosso ânimo. E Jesus animava as pessoas, salvava e trazia paz ao coração das pessoas. Os milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam que Ele é o Messias de Israel, como também é a extensão do domínio do seu poder, mostrando a sua autoridade sobre a natureza. Ele regia tudo em todo o tempo, e o texto de Marcos 4:39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui cabe um parênteses para que você entenda que não há situação da nossa vida que Ele não possa acalmar. Às vezes nós nos desesperamos diante dos dias difíceis. E essa semana eu ouvi uma expressão que é a seguinte, uma expressão simples, mas é muito real. Diz assim: você só conhece um bom timoneiro no meio da tempestade. E quando o mar está calmo, está iluminado, ele está vendo tudo, não é fácil. Agora, quando tem as ondas, os ventos, chuva, e o barco vai para um lado e vai para o outro, é nessas horas que se conhece quem é o bom timoneiro. O timoneiro, para quem não sabe, é o piloto da embarcação, o piloto do navio. É nesse momento que nós vamos mostrar para Deus quem nós somos, diante das tempestades da nossa vida. Jesus fala para que o mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Ministério terreno com poder, com autoridade sobre a natureza. Também sobre o pecado. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, mas nem na sua boca se achou engano. Ele tem, mas como o seu ministério terreno, autoridade sobre o pecado. Ficaram escandalizados que ele tinha perdoado o pecado. Ele fala: olha, eu posso tanto perdoar como curar, então levanta, está perdoado, e vai tudo de uma vez, pacote completo. Porque ele tinha autoridade. Nós temos essa autoridade. Só que me permita, com muito amor, a nossa mente não está focada naquilo que Deus quer que nós foquemos. Nós temos buscado, nos preocupado com tantas coisas passageiras, e às vezes não dominamos sobre o pecado. Isso é um exemplo para nós. Obviamente que a autoridade dele sobre o pecado é um outro assunto, mas nós podemos dominar sobre o pecado também, como um exemplo dele. Ele não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento do seu ministério terreno, enquanto esteve aqui na terra, ele teve pecado. Nós podemos, eu disse isso na terça-feira passada, pecar menos, irmãos. Podemos, com a autoridade que Ele nos deu, com a sua presença na nossa vida, nós podemos, em nome de Jesus. Autoridade para perdoar pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai. João 11:25, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus também tinha autoridade sobre o diabo e os seus agentes. Marcos 5:6-8. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, a palavra diabo
vem do grego, quer dizer diabolos. E o significado dele é arremessador. O diabo arremessa, afronta um contra o outro para que haja contenda. Cuidado quando você remete palavras. Cuidado quando você pronuncia palavras. Não é a nossa parte essa. Nossa parte é abençoar. A parte do diabo é criar confusão, arremessar um contra o outro. E a Bíblia diz que se é uma coisa que Deus odeia, é quem semeia contenda entre os irmãos. Você nunca viu no ministério de Jesus ele colocando um contra o outro, muito pelo contrário. Tudo ele apaziguava. Tudo ele trazia mansidão, paz para aquela situação. E assim precisa ser a nossa parte aqui na terra. Trazer paz, trazer acordo aonde não há acordo, levar amor aonde há ódio, levar paz aonde há guerra. Essa é a nossa missão. Fazer com que as coisas se transformem. Mas Jesus tinha autoridade sobre o diabo, como tem, e com os agentes do inferno. Sobre as enfermidades, Lucas 4, do 44 ao 41, e ao pôr do sol todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curava, e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus não deixava falar. Nós não precisamos de teatro para pregar o reino de Deus. O único momento em que Jesus fala, ele pergunta, ele nem fala, para saber o nome da legião que estava naquela situação. Nunca você ouviu Jesus dialogar com demônios. Demônios foram feitos para ser repreendidos na autoridade do nome de Jesus. Sai e ponto final. Não precisamos de teatro para anunciar o reino de Deus. Precisamos de poder de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus que convence, é Deus que transforma, irmãos. Nós precisamos simplesmente crer que nós temos essa autoridade nas nossas mãos. Mateus 28, 18 diz: E nada é impossível para ele, o qual a respeito de si mesmo declarou: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha autoridade enquanto seu ministério terreno. Ele pregava, curava e ensinava com autoridade, e assim precisa ser a nossa vida como seguidores, como discípulos de Jesus. Vamos agora rapidamente para o seu nome, o significado do seu nome. O epíteto Filho de Deus, epíteto é a palavra que honra alguém, que glorifica alguém. O epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que Ele é Deus igual ao Pai. João 5, 17 e 18 diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, nós somos adotados. Nós somos filhos de Deus por adoção. As criaturas, os anjos, são filhos por criação. Agora, Jesus não. Jesus é a substância de Deus. Jesus é a essência de Deus. Jesus é o próprio Deus, tem o DNA de Deus. Ele não foi criado, ele é Deus. Amém, irmãos? Nós fomos criados e fomos adotados ao reino de Deus. Os anjos foram criados, são criaturas criadas. Jesus não. Jesus é a essência de Deus, é o DNA de Deus, é a substância de Deus. João 5, 17, 18, 23, 26 diz: Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Filho unigênito. E o que significa ser unigênito? A expressão unigênito tem significado no termo na língua original que revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monógenes, composto por dois vocábulos, monos, que quer dizer único, só, solitário, e genos, que é raça, cepo e tipo, ou seja, Jesus é o único, é o unigênito, nunca houve, nunca haverá ninguém que terá a essência dele, ele é Deus. Jesus é o Filho unigênito, o único Filho de Deus em espécie, ele é o Filho de Deus. Aleluia. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo, unigênito, pois significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade, ou seja, ele tem tudo que o Pai tem. Jesus é tudo quanto Deus é. Diz Jesus: eu e o Pai somos um. Agora alguns versículos para a gente encerrar, que expressam, provam e comprovam a nossa filiação por adoção. A expressão Filho de Deus com relação ao crente em Jesus designa uma filiação por adoção. Gálatas 4:5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Individual, algo íntimo. Não é qualquer tipo de filho, não. Nós somos seres individuais para Deus, cada um ele nos vê de uma forma diferente, intimidade com cada um. Por isso que todos nós podemos dizer Abba Pai, ou seja, Papai, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa direção, Ele é aquele que cuida de nós. Romanos 8,15 diz: mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Trata-se de uma relação espiritual de Deus com os seres humanos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante, irmãos. Trata-se de uma relação de nós como filhos adotivos. Uma relação não é carnal, não é momentânea, não são com as coisas deste mundo, mas uma relação espiritual com Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João 1,12, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26, agora João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele nos deu esse poder de sermos chamados filhos de Deus a todos os que creem no seu nome. Então o ministério de Jesus teve um único propósito: redimir o homem, perdoar os pecados do homem, salvar o homem da condenação eterna. De que forma? Ele pregava, ele ensinava e ele curava a todos. E você precisa entender que ele é o único Filho de Deus. Não há ninguém igual a Jesus em espécie, em substância, em DNA. Jesus é Deus, ele é Deus de Deus, ele é a palavra da palavra, ele é a vida da vida, ele é a fonte da fonte. A ele toda a honra, a ele toda a glória, é ele que foi em nosso lugar para nos redimir na cruz do Calvário. Que Deus abençoe os irmãos sempre e em todo o tempo. Amém? Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho. Se despiu de toda a glória, de todo o poder, se fazendo como um de nós, para nos mostrar o caminho,
a verdade e a vida enquanto peregrinos por essa terra. Que possamos usar tudo o que temos aprendido sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo como exemplo para a nossa vida, enquanto caminhou aqui na terra. Os seus ensinos, a simplicidade das suas palavras, a clareza dos seus ensinos, o poder daquilo que ele falava, a autoridade com que ele ministrava, Senhor. Concede a cada um de nós, discípulos do teu nome, a autoridade para pregar a sua palavra. Mas antes, Pai, a fonte para que essa autoridade seja impetrada em nossos corações é a nossa vida de intimidade com o Senhor, de vida com o Senhor, de renúncia. Oh, aleluia! Para que quando abrirmos os nossos lábios, Pai, haja autoridade em nossas palavras. Quando estendermos as nossas mãos, haja autoridade, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, vidas sejam libertas, aleluia! Tu és o Filho de Deus, Jesus, unigênito, única espécie, única substância, o DNA do Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, porque fomos adotados. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas nós que o recebemos, nós que o aceitamos, deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, a todos os que creem no seu nome, aleluia! Nós cremos no teu nome, Pai. Por isso estamos aqui, cremos na tua palavra. Não nos deixe simplesmente saber a identidade de Jesus, mas nos deixe nos identificarmos com Jesus. Que seja uma noite de análise, de reflexão. O que é que temos feito com os ensinos de Jesus? O que é que temos feito com os exemplos de Jesus? O que é que temos feito com o nome de Jesus? Ajuda-nos, Pai, a honrar o teu nome em todo o tempo, a te agradar em todo o tempo e a estar na tua presença em todo o tempo. Dai-nos o poder que só o Senhor pode nos conceder e a autoridade que vem do alto, para que o teu reino seja conhecido na nossa vida, no abrir dos nossos lábios, nos nossos gestos e nas nossas decisões. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?